Gravação iniciada. Vejam se vocês estão vendo bem aí os slides. Vocês conseguem ver, não? Ainda não, né? Não está aparecendo ainda não, Isaac. Pronto, vou apresentar agora. Vê agora se vocês conseguem ver direitinho. Tá legal para vocês aí a imagem? Tá sim. Beleza? Tem como vocês centralizarem, né? Se vocês clicarem, eu acho que ele fica maior, não é isso? Acho que é lembrança da época de aulas online. Então vamos lá, vamos embora que a gente tem um monte de coisa para falar em relação a esse conteúdo hoje. Então, carboidratos e diabetes. Uma coisa está muito relacionada à outra, um assunto está muito relacionado ao outro, porque o desbalanço da patologia está relacionado à quebra daquilo que é ofertado pelos carboidratos, né? Então, eu achei a tutoria muito bacana. Não lembrava desse assunto estar associado. Eu na minha época, acho que foi só carboidratos. A gente tocou só no tema diabetes. Mas vocês relacionando isso já no P2 vai ajudar muito, mas muito. Porque como a Heloísa falou ontem, vocês não vão deixar de ver isso aqui nunca mais enquanto vocês forem médicos, tá? Nunca mais. Isso vai cair para vocês todos os períodos. Isso vai ser cobrado na vida prática de vocês todo santo dia. Não especificamente as questões de carboidrato, mas as consequências dele e as patologias que estão associadas a ele, certo? Então, o que a gente vai ver hoje aqui? Características gerais dos carboidratos. Vamos voltar um pouquinho ao tempo de cursinho. Vocês me fizeram fazer isso. Impressionante. O metabolismo deles. Isso aí é a parte mais densa, a parte mais cheia de siglas, que não só hoje eu não vou abordar, nem seria justo abordar isso de forma esmiuçada. Precisa estudar, precisa entender bastante ciclo de Krebs, precisa entender bastante piruvato, ácido pirúvico, o que forma, o que fica, o que solta e as consequências disso no organismo para poder a gente debater bem, fechar bem na revisão. Então a gente vai passar por cima direitinho hoje de metabolismo de carboidratos e entender a diabetes, né? Como estava lá no objetivo de vocês. A gente não vai explicar toda a diabetes, mas precisa entender e correlacionar com a função do metabolismo do carboidratos. Ok? Quando eu pergunto, tá certo. responde. Obrigado. Tudo certo. Gente, eu sou diferente de Elu, tá? Vocês já sabem, eu gosto disso aqui, eu faço contato, eu pergunto mesmo. Só falar assim, segue, para, Isaac, para aí, deixa eu perguntar. Interrompam valendo, porque eu gosto disso. Certo? Então, vamos embora para carboidrato, características gerais desses carboidratos. Então, para a gente aprender de forma simples, nada melhor do que dar um Google. Então, dando um Google, os carboidratos são substâncias formadas principalmente por carbono. Todo carboidrato tem carbono. É um carbono hidratado, é um carbono mais uma molécula de H2O. Então, todo carboidrato tem carbono, hidrogênio e oxigênio obrigatoriamente, certo? É um C, um H2 e um O. Ponto. É a estrutura básica do carboidrato. São conhecidos também como glicídios. A gente vai entender por que eles são chamados de glicídios ou açúcares. São importantíssimas biomoléculas que constituem a base da nutrição dos organismos não fotossintetizantes. Por quê? Porque na fotossíntese, as plantas, a energia vem de uma outra estrutura, de um outro tipo de quebra, né? Vai ter carboidrato? Vai, mas eles usam uma outra via para poder transformar isso em energia, tá? Então, conhecidos também como glicídios ou açúcares, é a base energética do funcionamento humano, certo? E dos organismos que não são fotossintetizantes. Tranquilo? À frente. Outros nomes para essas bênçãos aí. Açúcar, glicídio, como a gente já falou, sacarídeo, hidratos de carbono, carbono, hidrato de carbono, carboidrato, isso. E compostos orgânicos em geral, formados pela presença desses elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio, esses estão presentes sempre. Também a gente vai ter fósforo. Quem é os outros dois aí? N e S. Seria nitrogênio e enxofre? Nitrogênio e enxofre.
Perfeito, essa menina sabe tudo da tabela periódica. Em alguns momentos a gente pode encontrar a cadeia CHO, mais um nitrogênio, mais um fósforo, mais um enxofre, certo? Mas a estrutura básica é CHO. Então, onde encontramos? Pão, massa, leite, frutas. Mas, Isaac, no leite também tem contando que aparece lá na embalagenzinha do leite que também tem lipídio. Tem lipídio. Que também tem gordura. Beleza. Aparece lá nas massas que a gente vai encontrar alguns outros tipos de componentes que são também macronutrientes. A gente vai encontrar também, porque eles caminham juntos. Eles fazem parte também da nossa alimentação e da dieta que a gente precisa para ficar nutrido no nosso dia a dia, né? Mas basicamente, os carboidratos, pão, massa, leite, frutas e alguns outros que a gente vai comentar aqui hoje. Função energética, basicamente, pura e simplesmente energia. Você acorda de manhã, tá lá, bicho, todo para baixo, perrengue, se sentindo fraco, faz uma alimentação, toma o seu cafezinho, come nem que seja um pão integral ou qualquer outro tipo de derivados do leite, por exemplo, que tenham esse carboidrato, essa energia, essa fonte calórica, já se sente um pouquinho melhor. Não é assim que funciona? A gente tá triste, tem muita gente que fica assim, né? Chateado, triste, dá dor de cabeça, fica mal-humorado, mas repõe energia, faz um almoço legal, já se sente melhor. Faz parte dessa oferta de carboidratos que a gente recebe. Energético. E estrutural, como em alguns insetos, como em algumas plantas ou nas plantas, faz parte da estrutura, né? Da parede estrutural desses seres. A gente tem também estrutural relacionado à forma como eles vão ser armazenados, tanto no músculo quanto no fígado. Duas funções, então, do carboidrato: fornecer energia e estrutural. Estrutural em alguns insetos e plantas, e no nosso organismo também estrutural relacionado a armazenamento no músculo e armazenamento hepático e armazenamento nas nossas gordurinhas. Ah, mas a gordura é só lipídio? Não, a gordura é gordurinha, lipídio, beleza. Mas também tem energia ali guardada. Também tem carboidrato, também tem glicose ali guardado. Tranquilo até aí? Fiquei só de novo. Tranquilo. Sim. Então vamos lá. Classificação deles. A gente vai encontrar três principais classificações dos carboidratos. O monossacarídeo, a palavra já é muito clara. Eu vou ter uma molécula de carboidrato. Os oligosacarídeos, que vão ter de 2 a 10 moléculas. E os polissacarídeos, que a gente tem uma cadeia ramificada maior, acima de 10 moléculas. Tá lá. Monossacarídeos. É um açúcar simples, ele não sofre hidrólise, ele não consegue ser quebrado. Por quê? Porque ele não tem uma ligação. Ele não tem pelo menos 2 moléculas. Ele não vai sofrer hidrólise porque eu não tenho como quebrar uma molécula de água, retirar uma molécula de água daquela cadeia de carboidrato. Então, são os carboidratos mais simples, são os açúcares simples, né? Alguém pode me dar um exemplo do que seria um açúcar simples, um carboidrato simples? Cri. Raízes, gente. Glicose. Não entendi. Carboidrato seria pão, bombom. Pão pode entrar em carboidrato simples, pode. É que as adições ao produto do pão fazem com que ele se torne uma cadeia complexa. Mas, basicamente, raízes. Basicamente. O inhame, a batata doce, a macaxeira, determinados tipos de pães que não usem química, que não usem fermentação química, eles entram em carboidratos simples. Ou simplesmente açúcares. Açúcares são carboidratos simples, tá? Possuem de 3 a 7 moléculas de carbono, só que eles não sofrem hidrólise, eles não conseguem ser quebrados, tá? 3 a 7 moléculas de carbono, por quê? Porque a estrutura básica do carboidrato, eu preciso pelo menos ter 3 carboninhos ali, vocês vão ver. Olha lá. Fórmula geral do carboidrato. A gente tem CN, H2N,
ON. E como que a gente vai encontrar a disposição? Qual a unidade básica de um monossacarídeo? É uma triose. Essa primeira aqui, ó, é uma triose. Então, a gente tem C3, H6, porque o H não são duas moléculas, então eu multiplico. H6O3. Tetrose, C4, H8, O4. Pentose, C5, H10, porque se eu tenho 5 de carbono, eu vou ter que multiplicar hidrogênio e oxigênio é igual a carbono. O número é igual a carbono. Então, pentose, C5, H10, O5. Hexose, C6, H12, O6. E heptose, C7, H14, O7. E assim sucessivamente. Então, fica simples de todo se em algum momento na prova ou no dia a dia for questionado a estrutura de uma pentose, que vocês vão ver que a gente vai falar bastante. Desses todos, tá, gente? Vocês não precisam se preocupar com todos eles, não. A gente traz aqui para falar das características, mas vocês vão ver que só alguns são importantes e são cobrados no dia a dia e na prática, certo? Mas se alguém perguntar, eu quero me dar um exemplo da cadeia do monossacarídeo que seja uma pentose, na hora você vai lembrar, opa, o H é sempre 2. Se eu tenho pentose, eu tenho 5 carbonos. Então, eu multiplico. O H vai ser 10, carbono 5, oxigênio é igual a carbono 5 também. C5H10O5. Entendido aí, pessoal? Sim. Sim. Tá. Sim. Ok. Então, o que de fato você precisa saber? Só esses dois. É o que cai no Enem. É o que cai nas provas de ensino médio. E é o que cai na vida médica. É o que a gente precisa entender. Por quê? Note que a hexose, onde a gente tem C6H12O6, é basicamente o que a gente precisa para se alimentar. É basicamente de onde a gente tira a oferta energética de carboidrato. Pão, onde vai ter uma oferta de glicose. A frutose também é glicose das frutas. Galactose do leite também é um monossacarídeo. Tá? Então, olha lá. Hexose, lembra? C6H12O6. Lembra desses três. Não precisa saber de mais nada. Desses três. Glicose, frutose, galactose. Pão, frutas e leite. Prio. Tranquilo? Tanto que ontem Elô abordou uma das principais disfunções no organismo, que é detectado no teste do pezinho, por conta de uma falta de determinada proteína que cliva a galactose. Ou a lactose. Beleza? A falta da galactose. Então, o que você precisa saber da pentose? C5, a pentose eu já errei ali, ó. Como é a fórmula da pentose corrigida, se eu errei ali? Quem diz? C5, H10. C5, H10O5. H10O5. E quais são os dois exemplos de pentose que a gente precisa ter na mente para tudo na vida? Quem é desoxirribose? 5 segundos. DNA, né? DNA. RNA. É ou não é? Ih, ficou a dúvida. Eu pensei que era o DNA, desoxirribose. Não, eu quero a certeza. Tanto que eu botei A ribose é RNA e desoxirribose DNA. Eu até isso também. Não, perfeito. É para poder ficar fixado. Carboidrato monossacarídeo composto pela cadeia pentose, C5H10O5, desoxirribose, DNA, ribose, RNA. Ponto. É isso aí. Tá? Então, o que a gente precisa saber dos monossacarídeos de características? Hexose, glicose, pão, frutas, leite, prio, C6H12O6. Pentose, C5H10O5. DNA e RNA. Certo? Veja Certo. como são importantes. A gente tem cadeia de RNA, cadeia de DNA, que são compostas por açúcares. Muito importante. Oligosacarídeo. Eu acho que eu repeti. Caramba, foi repetir. Passei nesse slide. Eu entrego a vocês corrigido. Mas o oligosacarídeo a gente vai encontrar basicamente várias outras cadeias, agora já cadeias ramificadas, onde a gente pode ter um processo de hidrólise e quebrar todo o carboidrato que está sendo ingerido
para fornecer energia para o nosso corpo. Como ele está aqui do jeito que está, não vou adentrar tanto. Até porque, deles todos, o principal é esse bichinho aqui em cima. Polissacarídeo também não é tanto o foco nem para a prova, nem para a vida médica. Então, eu trouxe só uma explicação dele. Várias moléculas de mono, insolúveis em água. Vocês vão ver que aí eu vou necessitar de um processo químico para quebrar um polissacarídeo, né? Que só vão ser quebradas, vão ser dobradas apenas em açúcar simples por hidrólise. Se botar em água, é insolúvel. Precisa ter um processo de liberação, de perda de oxigênio, mais CH2, pelo menos, certo? Armazenado em energia, amido, glicogênio. A gente vai entender um pouquinho mais. Polissacarídeo é importante, porque glicogênio é uma fonte muito rica de quebra de energia, de fornecimento de energia que a gente tem armazenado em nosso corpo. Para falar um pouquinho das estruturais, que eu trouxe mais acima, falei de vegetais e alguns insetos, está lá. Celulose, parte da composição da parede celular em vegetais, então é o momento onde o carboidrato faz parte da estrutura. A quitina, está lá, ó, parede celular de fungos, exoesqueleto, energético, amido, raízes, caules e folhas. Certo? Todos esses, como raízes, caules e folhas, têm partes estruturais, que a gente alimentando vai quebrar através da hidrólise e transformar isso aí em energia. E o glicogênio, como eu falei, ele aqui acima, ó, ele está aqui embaixo. Amido e glicogênio fazem parte do polissacarídeo, são cadeias extensas, gigantescas. Se a gente desdobrar uma cadeia de um polissacarídeo, a gente vai encontrar quilômetros e quilômetros dessa cadeia, né? Então a gente tem armazenado, principalmente, como eu estava falando, em fígado e músculo esquelético, o glicogênio. É a primeira fonte de reposição, da nossa energia. E é uma das primeiras fontes também de armazenamento, de transformação do glicogênio em junto com o lipídio, e faz aquela capinha maravilhosa em cima do fígado. Não é legal, porque acaba acarretando em sofrimento metabólico para a gente, consequentemente, aumento de peso, obesidade, aumento da pressão arterial e diabetes mellitus, tá? Que está muito relacionado ao assunto de hoje também. Então, vamos ver o metabolismo dessa bênção, porque não é simples falar. Aqui agora é um conteúdo mais denso, a gente vai ler um bocado, vai discorrer em relação ao conteúdo que está preparado para vocês, depois eu entrego, vocês leem de novo, e no resumo, nas aulas de revisões, a gente bate esse assunto de novo, tá certo? Então vamos embora para cá, aqui agora, ó. Então a gente entra no nosso conteúdo acho que tem mais um slide aqui, de apoio. Deixa eu ver se tem mais um slide. Tem. Então tem mais um slide falando do que é o metabolismo. Segundo o Lenihan, um livro que a gente lê muito aí para fisiologia, metabolismo desses carboidratos é um conjunto de reações orgânicas que os organismos vivos realizam para obter energia e para sintetizar as substâncias que necessitam. A gente pode ver, então, que vamos estudar um pouquinho dessas reações orgânicas para clivar, ou quebrar, ou separar as substâncias para tirar energia delas, certo? O metabolismo pode ser dividido em dois tipos. O catabolismo, que vai degradar as moléculas que são mais complexas, como o polissacarídeo, por exemplo, e transformar em moléculas mais simples, transformando também em energia. E o anabolismo, onde vai ser sintetizada, tudo isso que foi quebrado vai ser sintetizado em moléculas complexas a partir de moléculas simples e agora sim transformando em gasto calórico. Se eu tenho catabólito, eu estou o quê? Fornecendo energia, quebrando o que é complexo para fornecer energia. E se eu tenho anabólico, eu estou sintetizando aquelas energias que foi fornecida para a gente, eu estou queimando, agora eu estou transformando. Bora. Olha lá, o catabolismo. Inicia com a digestão, onde as moléculas de polissacarídeos são quebradas em monossacarídeos, lipídios são quebrados em ácidos graxos, e glicerol e proteínas são quebradas em aminoácidos. A gente vê que tem cadeias mais complexas sendo transformadas em cadeias mais simples para que o corpo da gente possa absorver. Após a digestão, temos o catabolismo de carboidratos, de lipídios e de aminoácidos,
que iremos estudar nessas próximas aulas agora, que a gente vai ver as próximas aulas, não só essa, mas as outras que vêm também, onde a gente vai ver lipídio e outras coisas mais, né? Então, o catabolismo de carboidratos, lipídios e aminoácidos, a gente vai estudar em todas essas aulas. Retomando, Isaac, raciocínio. Todos esses metabolismos convergem para o ciclo do ácido cítrico. A gente vai ver também mais abaixo. Também denominado de ciclo de Krebs. Quem achou que estava livre dele, depois de cursinho e depois de prova de vestibular, não, precisa entender sempre ciclo de Krebs, onde a acetil-CoA é convertida em CO2 e HO2 e a energia é conservada na forma de ATP, GTP, NAD e FAD. Lembram disso ou não? No lance não é para entender. Mais ou menos. Só vai entender se repetir o estudo e entender os porquês de cada coisa. Se for de forma só mecânica, para entender como funciona, não vai ficar na cabeça da gente nunca. Precisa entender os porquês, tá? Então, por fim, temos a etapa de fosforilação oxidativa, onde todos os convertidos em ATP são armazenados em energia, ou são usados na quebra imediatamente, ou na necessidade calórica do catabolismo e do anabolismo, guardando, ou só armazenado. Olha lá, catabolismo, a digestão por hidrólise, gordura em ácidos graxos, carboidratos complexos, oligo e poli em monossacarídeos, as proteínas em aminoácido. Beleza. As conversões em monômeros, eu vou transformar os carboidratos em piruvato, os ácidos graxos só em acetil-CoA, os aminoácidos em piruvato, acetil-CoA e também no ciclo do ácido cítrico, participando aqui já do ciclo de Krebs. Notem que nesse ciclo a gente tem a clivagem dos carboidratos, dos aminoácidos e dos ácidos graxos. Como? Liberando água e CO2. Liberando água e CO2. E na fosforilação oxidativa, a molécula de NAD sendo também clivada em 3 de ATP mais um NAD positivo solto. Um resuminho aí do catabolismo dos três. A nossa linha hoje, monossacarídeo aqui no meio. Não vai dar para entender agora. É ver e rever. Só lembrando, moléculas complexas, gordura ou lipídios, carboidratos e proteínas. Quebrou, gordura em ácidos graxos, carboidratos poli ou oligo, que são complexos em monossacarídeos, e proteínas em aminoácidos. Os graxos, direto em acetil-CoA, já é transformado em acetil-CoA pela conversão dos monômeros, que vai participar do ciclo de Krebs, do ácido cítrico, que é liberado CO2, quebrando, libera H, libera CO2, para armazenar em fosforilação oxidativa NAD, 3 ATP e NAD+. Certo? Onde tem piruvato? Na conversão de monômero, fala, Mai. Ô, Isaac, e de onde que vem a água que forma no ciclo do ácido cítrico? Então, a água é liberada. Você vê que a gente não tem mais o carbono ali, você viu? Sim. Então, ela é quebrada, a hidrólise é quebrada. Como a gente tem a mesma quantidade de carbono e de O2, a gente fica só com 2 de O2 e libera o restante das moléculas. Aí a gente está liberando água para a transformação daquela molécula de carbono, que ela tem pelo menos qual? A molécula de carbono, a menor molécula de carbono é a tetrose. Uma triose. C3H6O3. Né? Então eu estou liberando aí, ó, H2O, eu estou pegando todos esses Hs, estou liberando, estou pegando uma molécula de O, estou liberando, e estou pegando 2 moléculas de carbono, também estou liberando. Tá? O carbono vai ser quebrado, fosforilado, e o H2O vai ser eliminado. A água vai ser eliminada. Tá? Ok, obrigada. Então vai ficar só desse composto da cadeia que a gente tinha lá, da triose, ou a pentose não vai ser quebrada, porque precisava de um outro tipo de processo. Então, na digestão por hidrólise, a gente já pega as cadeias mais complexas, de oligo e poli, transforma em mono. De mono, a gente tem a conversão de monômeros, que vocês vão ver um pouquinho, ácido
em piruvato, ácido pirúvico ainda não, em piruvato. De piruvato, acetil-CoA. Acetil-CoA para fazer parte de quê? Do ciclo cítrico do ciclo de Krebs, onde eu vou quebrar essa molécula, liberando água e transformando em ácido cítrico. Beleza? Complexo, né? Então, cá para nós. Se formos colocar aqui catabolismo em slide, faríamos uns 100, né? Então, vamos para material de apoio. Quem é que disse isso? Alguém famoso. Quem é esse alguém famoso? Eu mesmo, porque eu não sou louco. Vamos para cá. Isso aqui vocês vão receber, tá? Agora, atenção, porque a gente tem muita leitura. Eu vou fazer junto com vocês, não tem para onde correr. Vocês estão conseguindo ler esse material daí? Sim. Sim. Ampliei um pouquinho mais, coloquei 200% para ficar um pouquinho melhor para a gente. Então vamos lá. Carboidratos possuem um monômero centralizador, que é a glicose. Da glicose, os carboidratos podem ser estocados na forma de glicogênio. Opa, a gente já está falando de metabolismo, hein, gente? Catabolismo que tem origem no metabolismo. Ou seja, eu tenho um monômero centralizador, que é a nossa glicose. Se eu tenho glicose alterada alta, que doença eu tenho? Diabetes? Fechado. Tá fazendo sentido agora porque é tão importante a gente estudar metabolismo do carboidrato, porque o monômero básico dele, o monômero centralizador, é a glicose. E eu preciso quebrar toda a oferta que é jogada no nosso corpo, porque só a glicose por si, ela não vai me servir muito. Tem alguém que precisa, lá na frente a gente vai falar, quebrar essa glicose para transformar em ATP também. Mas vamos lá. Da glicose, os carboidratos podem ser estocados na forma de glicogênio, onde a gente vai estocar glicogênio, onde? A gente já falou, 2 unidades no corpo da gente. Fígado e músculo. Fígado e músculo. Perfeito. Agora está fazendo sentido a aula que a gente deu de desnutrição? Sim. Os seus primeiros, né? Estão correlacionados de forma direta. Exatamente. Onde que a gente vai consumir imediatamente? Músculo e hepático. Quando a gente vê o marasmo, sem músculo, fígadozinho pequenininho, todo seco. Se a gente vê o kwashiorkor, é um erro do metabolismo, é um erro do catabolismo. Então eu vou armazenar esse carboidrato ali no fígado, por cima do fígado, tanto que a gente vai ter a hepatomegalia e a esteatose hepática, mas eu não tenho a clivagem daquilo que está armazenado. Então onde que eu vou consumir? Do músculo. E por que o kwashiorkor é edemaciado? Por quê, Mai? Porque ele tem edema? Quem foi que me perguntou da liberação de água? Foi Mai ou foi Virginia? Porque ele vai ter um acúmulo de... vai ter um acúmulo de água no abdômen, vai ter um aumento do fígado. Acúmulo de água não só no abdômen, o acúmulo de água é generalizado. Eu falei em anasarca, ele vai estar todo edemaciado, rosto, membros, tanto superior quanto inferior, costas. Mas ele tem estrutura de músculo? Não, ele é magro, ele é consumido, ele é desnutrido. Mas a retenção de água pelo mau funcionamento do sistema linfático, porque a quebra dos monossacarídeos, lá na transformação de ácido pirúvico, vai liberar água. Então ele retém água. Por quê? O metabolismo dele está errado. Fechou agora, desnutrição, mais diabetes, mais a perda de músculo. Onde está o glicogênio? Músculo e fígado. A diferença entre marasmo e kwashiorkor. Fechou agora a cadeia? Sim. Faz sentido raciocinar dessa forma? Ou eu tô louco demais? Faz todo sentido, né? Fica bem mais fácil para atrelar. Exatamente. Vamos continuar. Então, da glicose, os carboidratos podem ser estocados na forma de glicogênio nos animais, ou na forma de amido ou sacarose nas plantas. Quando o corpo necessita de energia, é adicionada uma via glicolítica. Se eu tenho lítica, eu tenho lise. Eu vou fazer o quê? Quebrar essa glicose. Onde a glicose é convertida em piruvato. Olha só. Por fim, partindo da glicose, sintetizamos as pentoses necessárias na síntese de ácidos nucleicos pela via das pentoses. A gente vai ver na figurinha abaixo.
Mais tarde veremos que todos os demais carboidratos devem ser convertidos em glicose ou um dos intermediários da glicose para que possam ser metabolizados. Certo? Carboidrato não se metaboliza, ele precisa passar pelas vias de quebra. Então vamos lá, vamos ver a via das pentoses aqui. Olha só que coisa mais linda. Eu tenho glicose armazenando. Como eu vou armazenar? Glicogênio, amídio e sacarose. Prio. Mas eu tenho uma oxidação da via da glicólise. Piruvato. Oxidei a via da glicólise, eu tenho um processo glicolítico, quebrar aquela molécula de glicose para dar energia para mim. Quem que eu vou transformar a glicose? Piruvato. Piruvato é essencial no ciclo de quem? De Krebs. Eu vou fosforilar quem? 3 NADs. Separando as NADs, eu vou ter 3 ATP e 1 NAD+. Fechou. Tenho energia. Catapimba. A minha glicose agora oxidou. Eu tenho a via glicolítica, a transformação em piruvato. Mas se eu tenho a oxidação das vias em processo de pentose, ribose 5-fosfato. Quais são as pentoses que a gente falou lá em cima? A ribose e a desoxirribose. Perfeito. Então, repetindo. Se eu tenho a glicose e eu quero armazenar, quem que eu vou transformar? Baixei o vídeo para você não ver. Glicogênio, amido e tem outro. Força que chega, vai. Força que chega. Sacarose. Opa! E se eu tenho a glicose e quero metabolizar, catabolizar, transformar em energia, o que é que vai acontecer? Em que eu transformo? Aí você Em piruvato. Glicolítica e depois se transforma em piruvato. Perfeito. E se agora eu quero transformar numa pentose? Quem que eu vou transformar a glicose? Ela vai ser transformada em quem? Essa é mais difícil, né? Essa é mais difícil, eu vou voltar. Vai ser ribose 5-fosfato, tá? Pela oxidação da via das pentoses, certo? Se eu quero ter transformação dentro do núcleo da nossa célula, renovação de DNA, multiplicação de DNA, ou simplesmente reparo do DNA, a gente tem a oxidação via rota das pentoses, transformando a glicose em ribose 5-fosfato. Gente, tá legal até aqui? Isaac, pode repetir essa parte, por favor, da pentose? Então, Não entendi bem. a gente tem a molécula, como você sabe, o nosso DNA e o nosso RNA são açúcares, certo? São carboidratos, beleza? E para eu ter tanto a formação desse DNA, desse RNA, quanto a manutenção deles, ou simplesmente a renovação dentro de uma célula. Por exemplo, se eu tenho uma célula aqui com uma quantidade XPTO de DNA, ela não precisa se multiplicar? As células não se multiplicam? Concorda? Sim. Toda vez que ela vai se multiplicar, ela precisa gastar o quê? Energia, certo? E se ela vai se multiplicar, no núcleo dela eu preciso encontrar o quê? RNA e DNA, correto? RNA nos ribossomos, DNA no núcleo da célula. Concorda? Sim. Então, para eu poder clivar isso, para eu poder transformar isso, eu preciso de glicose. Mas a glicose, pura e simplesmente, livre no nosso organismo, ela vai ter algum efeito? Não. Ela não vai servir para nada. Ela é uma fonte de energia que está lá. É como na sua casa, tem um pão, você está morrendo, mas o pão em cima da mesa, você morrendo do lado, vai servir para alguma coisa o pão? Não, ele é fonte de energia. Então, assim, se eu quero transformar uma célula, se eu quero renovar um RNA, um DNA, se eu quero multiplicar, transformando em multiplicações celulares, eu preciso transformar a glicose em uma pentose, certo? Ou na desoxirribose ou na ribose. Então, para ter essa transformação, eu tenho a oxidação da rota das pentoses. Então, eu tenho a oxidação da pentose fosfato, transformando o quê? Em ribose 5-fosfato, que dela vai dar origem à desoxirribose e à ribose. Beleza? Agora eu compreendi, obrigada. Perfeito. De 0 a 1, qual é a nota que vocês dão pro colega de vocês até agora? De 0 a 1. Ninguém deu nota, gente. Que coisa horrível. Tá 10, Isaac, você sabe que é a sua nota top. Não, é nota 0. Nota 10, nota 10. Vambora, glicólise. Olha agora, eu tenho glico, eu tenho lise. Lise quer me dizer o quê? Quebra. Então, a glicólise é o catabolismo da glicose. Beleza?
Nela, a molécula de 6 carbonos da glicose. Se eu tenho 6 carbonos, eu tenho que estrutura? Hexose. Essa mulher. Então, na glicose, é o catabolismo da glicose dela. A molécula de 6 carbonos, da glicose é convertida em 2 moléculas de 3 carbonos de piruvato. Lembra lá do ciclo lá em cima? Que a gente estava falando dessas divisões? Gerando energia em forma de ATP e NAD durante o processo. A glicólise pode ser dividida em 2 etapas de 5 reações cada. A primeira etapa é denominada de fase preparatória. Nesta etapa, o ATP é consumido para ativar a molécula de glicose e convertê-la nesse nome feio aqui, chato, ó, gliceraldeído 3-fosfato. A gente vai ver mais embaixo na figura. Na etapa seguinte, denominada de fase de compensação, o gliceraldeído 3-fosfato é convertido em piruvato. E a energia é armazenada na forma de ATP e NAD, como a gente já falou, né? Lá em cima, no ciclo. Mas olha aqui que coisa mais linda do mundo. Vê que coisa linda. Vocês já acham isso lindo ou isso é muito feio? É horrível, né? Então eu tenho glicose, ATP em ADP, fase inicial, tirando os 6 fosfatos, ó, a troca toda até chegar em 3 lá embaixo. Gliceraldeído 3-fosfato. Gente, isso aqui só vai aprender vendo e revendo. Eu posso explicar essa cadeia aqui 1 milhão de vezes, não vai funcionar. É ler o conteúdo aqui em cima e entender o que está fazendo em cada partezinha aqui, ó. A gente tem lá a hexose sendo quebrada ponto a ponto, cada uma em sua cadeia, até a gente ter o gliceraldeído 3-fosfato mais um desoxiacetona fosfatase, tem mais aqui embaixo, gliceraldeído 3-fosfato, a liberação de 2 ADP, entrada de 2 P's, liberação de 2 NADs, mais um H, tanto que esse NAD vai ser NADH+, é uma oxidação por fosforilação, ciclo completinho. Para explicar bem esse ciclo aqui, na transformação lá de piruvato, se vocês quiserem, eu tenho uma playlist que eu separei quando eu estudava esse assunto na época de P2, que são pequenos vídeos que falam especificamente desse processo. Porém, o que é cobrado em prova não vai ser cobrado para vocês todas essas etapas. Tá? O que é cobrado em prova é basicamente aquela primeira imagem que a gente viu. Essa daqui, ó. Essa daqui é importante. Essa não pode sair da cabeça de vocês. Nunca. Porque tudo aquilo ali embaixo da glicólise está resumido nessa via aqui. Tá? Tudo aquilo ali está resumido nessa via. Isso aqui é importante. Não só para a prova de agora, como para a vida. Tá? Mas estudando, relendo, precisa ler tanto essa parte da via da glicólise, como também ter essa figurinha aqui das etapas dela. É muito denso. A gente vai levar aqui 2 horas para explicar isso. Tá? Eu posso passar pequenos vídeos para vocês entenderem, beleza? Mas aqui está explicando um pouco mais. Vamos lá. A glicólise inicia com a fosforilação da glicose. Nessa etapa, a enzima hexoquinase. Por que a enzima hexoquinase? Porque eu tenho 6 carbonos, certo? Utiliza a molécula de ATP para converter a glicose em glicose 6-fosfato. Como a gente estava vendo lá em cima na figura. Aqui, ó. Aqui. Exatamente nesse momento, a gente vai ter a ação dessa enzima, tá? Vamos voltando para cá. O mecanismo envolve um ataque nucleofílico da hidroxila do álcool primário na posição C6 ao fósforo Y do ATP. Olha como isso é denso. O ADP é o grupo que vai ser abandonado, embora essa reação seja energeticamente favorável. Isso aqui não precisa saber nada de ΔG, por aí vai, esquece. Deixei aqui nesse resumo porque a gente vai ler, certo? Mas olha mais uma vez a transformação. Glicose numa hexose, a gente tem a fosforilação dela por uma hexose, entra ATP, transforma ADP, libera ADP.
glicose 6-fosfato. Mais uma vez, não cai em prova. É importante saber. Ler, não cai em prova. Certo? Ligação fosfoanidro, transformação em adenosina, molécula de glicose 6-fosfato, ainda muito denso, muito complexo. Vamos para a segunda fase? A gente passou nessas duas, vamos para a segunda. Na segunda fase da reação da glicose, a enzima fosfoexose isomerase, através de 4 reações sucessivas, a gente viu lá em cima, não vou explicar isso para vocês, não vai ser tema de prova, mas preciso passar por isso. Sucessivas catalases, enzimática básica e geral e ácida geral, promove a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. A primeira etapa do mecanismo envolve o ataque de um resíduo básico de GLU, a hidroxila de carbono anomérico. Olha quanto palavrão. Abrindo a ligação M-acetal de glicose 6-fosfato. Em seguida, outro resíduo básico de GLU remove o H carbonílico, que possui caráter ácido, formando assim cis-enediol, um resíduo ácido de GLU, e doa o H ácido ao enediol. Olha que situação. Isomerando o glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato. O que é que a gente precisa entender? Que a glicose 6-fosfato é transformada em frutose 6-fosfato. E por fim ocorre o fechamento de um anel de ligação M-cetal. Só precisamos entender que a glicose 6 se transforma em frutose 6. Mais isomerização, mecanismo da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Na terceira fase, a gente já tem a reação da glicólise, uma enzima da fosfofrutoquinase, que catalisa a transferência de um fosfato de ATP para a hidroxila do carbono C1, da frutose 6-fosfato, formando a frutose 1,6-bifosfato. Tudo isso para degradar uma cadeia de glicose, para no final chegar em ácido pirúvico e transformar em NAD+, 3 NAD+, em 3 moléculas de ATP, mas no NADH+. Tudo isso, para resumir, só aquela figurinha que eu falei para vocês lá acima, que é o que importa para a gente. Gente, não enlouquece com isso aqui não, tá? Lê em casa, lê depois, mas não enlouquece com isso aqui não. Vamos lá. Na quarta reação da glicólise, a enzima aldolase catalase tem a reversão de uma condensação aldólica, convertendo a frutose 1,6-bifosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Lembra que esse gliceraldeído lá em cima, já foi um produto de glicose, como exose, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato. Agora eu tenho uma frutose 1,6-bifosfato, 6-bifosfato, em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato, que a gente vai ver aqui embaixo. O mecanismo envolve o ataque do nucleofílico de um resíduo de Lys, lá em cima era GLU, um resíduo de Lys, a carbonila cetônica da frutose 1,6-fosfato, formando uma base de chifre protonada na enzima. Só complicação para a vida da gente. O deslocamento eletrônico facilita a etapa seguinte, que envolve a captura do hidrogênio que ficou solto lá da hidroxila do C4, levando a clivagem da ligação C3-C4, revertendo a convenção aldólica e liberando o primeiro produto do gliceraldeído 3-fosfato, que é o enoimina. Então, tautomeriza, formando nova base de chifre protonada que hidrolisa, restaurando a enzima, liberando a dihidroxicetona fosfato. Vê só que confusão. Eu não vou nem perguntar, entenderam? Porque ninguém vai entender isso aqui dessa forma. Beleza? Fiquem na cabeça só aquela parte lá de cima. Passando, explicando justamente a ação da aldolase que a gente acabou de fazer. Entrada de H+, liberação de água, enfim. Vamos passando isso aqui. Lê depois. É importante? Não é importante para a prova. Na quinta reação da glicólise e última da fase preparatória, a dihidroxiacetona fosfato é isomerizada em gliceraldeído 3-fosfato, como a gente vai ver na figura 12. Num mecanismo análogo ao da isomerização, isso que a gente passou acima, da glicose 6-fosfato, na frutose 6-fosfato. A diferença
é o número menor de etapas, pois a estrutura já se encontra aberta, já quebrada, já liberou água, já liberou hidrogênio, não havendo a necessidade de quebra da ligação M-acetal, nem de formação da ligação M-acetal. Olha lá, de hidroxiacetona, fosfato, em gliceraldeído 3-fosfato. Passando. Vamos lá, atividade, a gente não vai fazer atividade. Sexta reação, tá denso, querem uma pausa, querem tomar água, querem parar? Me digam aí. Tá tranquila por mim. Vamos embora. Isso aqui a gente vai ter que revisar. Isso aqui vai precisar ler. Leiam esse conteúdo para revisão. Porque nele é que a gente vai fechar todo o entendimento. Mais uma vez, repito, Isaac, isso é tão importante assim para a prova. Eu preciso entender cada etapa dessa? Não, gente. Na prova não vai cair. Certo? E se quiserem entender, rever, refixar, eu mando os videozinhos bem legais para vocês explicando o ciclo de Krebs. Certo? Então, na sexta reação da glicose, encontramos uma fase de compensação. Até agora a gente estava em fase de clivagem, preparatória e agora compensação. Até o momento gastamos 2 moléculas de ATP. Vê só, isso tudo para explicar o que aquela figurinha lá no início mostrou para a gente de uma forma bem simples. Então, até o momento gastou-se até agora 2 moléculas de ATP para converter a glicose em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Agora chegou a hora de vermos nosso investimento dar retorno. Legal. A enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase utiliza um NAD+, para oxidar o gliceraldeído 3-fosfato e incorporar em sua molécula um fosfato inorgânico, gerando 1,3-bifosfoglicerato. Inicialmente, o grupo aldeído sofre um ataque nucleofílico do grupo tiol e de um resíduo de cis. A gente já teve resíduo de glu, resíduo de lis e agora um resíduo de cis, formando um tio-M-acetal e se ligando em enzimas. Em seguida, o NAD+, captura o hidrogênio do C1. Lembra lá em cima que a gente tinha perdido um hidrogênio? Quem capturou ele? O NAD+. Enquanto o resíduo básico captura o hidrogênio da hidroxila, convertendo o tio-M-acetal em tioéster e liberando a molécula de NADH. Simbora. A carbonila, então, sofre ataque nucleofílico de novo do fosfato inorgânico, numa substituição acílica nucleofílica, gerando 1,3-bifosfoglicerado e regenerando a enzima. Mais uma vez, mais reação em cadeia. Repito, lê e só compreender o que puder compreender. Não cai em prova. Para frente. Na sétima etapa da glicólise, o grupo fosforil de 1,3-bifosfoglicerato é transferido para uma molécula de ADP pela enzima fosfoglicerato quinase, formando 1 ATP e 3 fosfoglicerato. O mecanismo é análogo em todas as fosforilações, mas também deve ser energeticamente favorável e é transferido ao fosfato para ADP. Passando. A gente tem 10, hein? Na oitava etapa da glicólise, a enzima fosfoglicerato mutase catalisa a isomerização do 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. Inicialmente, o grupo fosforil é transferido da RIS para a hidroxila em C2 do 3-fosfoglicerato, formando assim 2,3-bifosfoglicerato. O grupo fosforil é então transferido de C3 para o mesmo resíduo de RIS, produzindo o 2-fosfoglicerato e regenerando a enzima. O Mg2+, agora, exerce um papel fundamental nessa reação, neutralizando as cargas negativas. Gente, só injeção de balela. Só injeção. Aqui é para quem quer dar aula de química. Vou pular essa fase. A gente ainda não tem essa fase importante. Vamos para frente. Pular um pouquinho mais. 10ª e última etapa da glicólise. O fosfoenolpiruvato transfere o seu fosfato para o ADP, gerando o enolpiruvato, que tautomeriza para o piruvato e uma molécula de ATP. Vê só, tudo isso que a gente falou, agora apareceu o piruvato. Só agora o piruvato abençoado foi aparecer. Olha aqui. Só agora piruvato, só agora ATP. Só agora energia, definitivamente. Então, a gente falou tudo isso para vocês terem esse resumo. Esse resumo define toda essa confusão, todo esse monte de nome que a gente falou até agora, está nesse resumo. Ponto, único e exclusivamente. Esse, se vocês quiserem
escrever, esse aqui pode servir em algum momento. Mas também, repito, não foi cobrado em prova. Acho pouco provável que se cobre também agora. Então, como podemos notar, há um ganho energético na glicólise de 2 ATP. Além disso, os elétrons conservados na forma de NAD serão utilizados na fosforilação oxidativa para a conversão de ADP em ATP. Para frente. Esse aqui não vai servir para a gente agora. Esse aqui é um pouco mais complexo. É uma metabolização de outros carboidratos dentro da glicólise. Isso aqui não vai servir para a gente agora. Vou passar um pouquinho mais. Vamos descendo. Vamos descendo um pouquinho mais ainda. Tem coisa importante para a gente ver. Olha o tamanho do material para ler e estudar. Vamos mais. Chegamos. Destino do nosso piruvato. Para onde vai aquele piruvato gerado? No final dessa via glicolítica, todos os carboidratos são convertidos em piruvato. Isso aí a gente já falou lá em cima de uma forma bem simples. Beleza? Então o piruvato pode seguir 3 destinos diferentes. Em condições anaeróbicas, alguns micro-organismos e as nossas células musculares, quando não recebe oxigenação suficiente, realizam a fermentação lática, onde o piruvato é convertido em lactato. Vocês lembram, ou vocês já tiveram essa sensação de quando estão treinando, que o músculo arde, queima e você não consegue mais mexer o braço? Já aconteceu isso com vocês? Dormiram, gente? Sim, já aconteceu. A aula, eu falei que a aula era muito densa, tanto que eu mandei lá o aviso antes, é densa. Então, quando a gente tem aquela sensação de que o músculo não funciona mais, de queimor no músculo, é justamente essa via do piruvato que está sendo metabolizada, catabolizada no músculo, com a liberação do lactato. Tá aqui, ó. Em condições de anaeróbicos, alguns micro-organismos e as nossas células musculares, quando não recebem a oxigenação, por que ela começa a arder? Ela já não tem tanta oxigenação para continuar funcionando. Ela já não tem tanto glicogênio para transformar e quebrar em piruvato. E ela vai usar o que restar de piruvato e transformar em lactato. Esse lactato depois em ácido lático, que dá aquela dor filha da mãe. Aquilo é o lactato agindo no músculo. Então, quando a gente espera, repousa, relaxa, o que é que acontece? A via catabólica e metabólica repõe o oxigênio daquela fibra muscular e repõe também o piruvato daquele músculo. Por isso que a gente consegue de novo voltar a treinar. Dá um tempo, para e a gente começa a voltar a ter energia. Fala, Virginia. Quer dizer, Isaac, que a fermentação lática, assim, a famosa câimbra, é em virtude de uma insuficiência de glicose e piruvato? Sim. Eita. Uma insuficiência naquele momento. Naquele momento, né? Naquele momento. Nunca que eu pensei que estava atrelado à glicose. Está atrelado à glicose. Está atrelado não à glicose em si, porque se a gente está falando de piruvato, olha lá, destinos do piruvato, a gente já chegou no final dessa cadeia gigantesca que a gente falou acima. Tudo isso que a gente falou lá em cima é toda a quebra para poder a gente ter o subproduto da glicose, que vai servir de fato como energia para a gente, né? Então, isso vai estar armazenado, como a gente já falou, em músculo e no fígado e em outras estruturas do nosso corpo. A gente vai ter também armazenado no tecido subcutâneo, a gente vai ter livre no terceiro espaço. A gente também vai encontrar determinados nutrientes para queima, mas principalmente nesses que a gente falou, músculo e fígado, são os primeiros a serem consumidos. Depois a gente vai ver que tem também nos lipídios. A gente vai ter uma quebra desses lipídios, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Para reutilizar essa glicose. Mas, Virginia, é basicamente isso. Na queima do nosso músculo, quando a gente chega na fadiga muscular, é porque a gente não tem mais a oxigenação suficiente para continuar fermentando na via lática o piruvato, queimando o piruvato para poder continuar mexendo com aquele músculo funcionando. Vai ser convertido em lactato. Esse lactato em ácido lático, que vai fazer com que a gente tenha aquela queima tão intensa que a gente precisa parar o músculo. Parar, simplesmente ele não tem reação.
Quando a gente para, tem uma reoxigenação da fibra muscular, tem uma reposição do piruvato, e a gente pode, de novo, fazer o ciclo de queima do subproduto da glicose, do produto final da glicose, que é o piruvato, certo? Agora, Isaac, essa queima, vamos supor, seria já decorrente do glicogênio no fígado ou até da própria, assim, o repouso, após o repouso? Após o repouso, a gente Porque tem... dizem Fale. que musculação emagrece, né? Porque a musculação emagrece. Ele vai depois, assim, ter acesso a outras reservas energéticas, né, para você emagrecer. Exatamente. Essas reservas energéticas, a gente tem dois caminhos. Por exemplo, vamos lá, músculo. Por que ele cresce? Porque a gente tem a quebra de uma fibra muscular. A quebra dessa fibra vai fazer com que o músculo, ao se regenerar, construa vários outros núcleos. Quando a fibra está se regenerando, está se, vamos dizer assim, cicatrizando, ela tem a formação de novos núcleos para a reconstituição daquela fibra muscular. Novos núcleos numa fibra, o que é que vai acometer? O que é que eu disse lá na frente na formação celular? Eu vou precisar transformar mais DNA, mais RNA, transformar em mais células, consequentemente eu vou ter uma queima maior de glicose. Então, para que esse músculo cresça, para que eu tenha uma regeneração muscular, eu não tenho mais energias no músculo para poder fazer ele crescer. Então, eu vou buscar onde? No tecido do fígado. É a segunda via. Mas no fígado eu não tenho mais glicogênio. O meu fígado está já desabastecido. Eu não tenho também aquela gordurinha hepática, ou eu não tenho mais glicogênio armazenado no fígado. Opa! Então, por que a gente emagrece? Porque eu já consumi do músculo, o músculo agora está regenerado, está com novos núcleos, a massa dele aumentou, a queima dele aumentou, ele vai buscar no fígado, o corpo vai buscar no fígado. Eu não tenho mais no fígado em forma de glicogênio. Eu vou buscar onde? No lipídio. Vou buscar na gordura. Vou quebrar aquele lipídio que está armazenado, a gente vai ver mais na frente, transformar em glicose, transformar em piruvato, transformar em glicogênio também, e aí sim, redistribuo fígado armazenando em glicogênio, músculo armazenando em glicogênio, músculo utilizando piruvato. Entendeu? Virgínia, ela pergunta e desaparece. Não, entendi. É que eu botei a mãozinha. E aí, Arthur, como é que você tá, irmão? Tô bem, cara, tô gostando pra cacete da aula aí. É denso, mas a gente vai batendo, martelando, só se aprende. Eu digo, excelência e conhecimento é um tripé. A excelência é um tripé. Conhecimento, repetição e prática. Vendo só uma vez, não vamos chegar a lugar nenhum. Conhecimento, repetição e prática. Entender os porquês. Note, a gente já falou de nutrição, já vimos por que o marasmo acontece, já vimos por que o kwashiorkor acontece. Agora a gente está vendo onde essas vias são armazenadas, onde está armazenado glicose, piruvato, glicogênio, como isso funciona, como é metabolizado. Por quê? A gente precisa entender os porquês. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, conhecimento, repetição e prática. O assunto é denso? É, mas a gente precisa continuar praticando, certo? Então, vamos lá. Outros micro-organismos, como as leveduras, convertem o piruvato em etanol. Opa! Nossa cerveja, nosso vinho, né, em etanol, na fermentação alcoólica. Nosso vinho. Por que a frutose da cana de açúcar, a sacarose transformada em frutose, que é fermentado por uma levedura, que converte piruvato em etanol numa fermentação alcoólica. Mais um porquê. Por que a gente tem álcool na cerveja? Por que a gente tem álcool na vodka, na cachaça, no vinho? Fermentação de leveduras. Por que a gente tem cerveja sem álcool? Porque é interrompida a fermentação dessa levedura. Lindo, né? Bom de se ver. Em condições aeróbicas, o piruvato é convertido em acetil-CoA. Acetilcoenzima A, ou acetil-CoA, que entra no ciclo do ácido cítrico, sendo convertido em CO2 e água. Mas, meu amor, você tá aí ainda? Você que perguntou lá em cima, Isaac, quando é que vai essa água? Oi. É aí, chegamos! Finalmente, em condições aeróbicas, quem são os aeróbicos? Nós. O piruvato é convertido em acetil-CoA. Lembra lá em cima que tem a conversão de acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs fazendo o quê? Ácido cítrico. Convertendo quem? CO2 e água. Essa baboseira todinha, para em algumas linhas aqui, a gente entender definitivamente como funciona cada coisa. Tranquilo? Pra frente. Olha lá.
aquela mesma história. Glicose, 10 sucessivas reações, aquela que a gente explicou. Em anaeróbio, a gente tem 2 etanol, 2 CO2, anaeróbico condução lactato, olha lá, do músculo. Vambora! Acetil-CoA, ácido cítrico, liberação de 4 CO2 e de 4 moléculas de água. O destino do nosso amigo piruvato. Nesse caso aqui, ele tem 2 piruvatos, né? Uma glicose em 2 piruvatos. Por isso que ele deu tudo em 2 aqui, né? Tudo em 2. Tanto duplicado aqui o CO2, quanto duplicado a água, porque ele está relacionando 2 moléculas de piruvato. Vamos lá. Fermentação lática. Essa aqui também, esquece um pouquinho. Não vamos entrar no lactato desidrogenase. Não interessa para a gente em relação à nossa prova. A gente vai ler? Vai ler. Precisamos saber? Com certeza. Precisamos lembrar disso, tá? Mas não interessa. Dentro tá aqui, ó, fermentação alcoólica da enzima piruvato. Não é necessário para a gente agora. Passando um pouquinho mais. Tudo aqui é alcoólico. Não funciona. Deixa eu ver aqui também não. Vai ler, gente. Leiam isso aqui. Para revisão da gente. Leiam isso aqui. Isaac, na prova, é importante saber o que é cada coisa dessa. Eu vou precisar definitivamente para a prova? Não. Faço questão de frisar isso com vocês. O que é que cai na prova? Tudo que a gente já explicou naquela imagenzinha simplificada. Nesse textinho que a gente falou agora, que eu chamei a atenção de Mai. Vocês vão ver no vídeo depois. E aqui, ó. Isso cai. Questão de prova. Certa. Como 2 e 2 são 22 e não 4. Porque eu não falei 2 mais 2, eu falei 2 e 2 são 22. Essa aqui é uma questão de prova. Gliconeogênese. Alguns tecidos do corpo utilizam apenas glicose como fonte de energia, não sendo capazes de metabolizar aminoácidos ou lipídios. É o caso do cérebro. 20%, gente. Anotem, 20% de toda a glicose consumida pelo nosso corpo no dia é consumido pelo cérebro. É o órgão que mais consome glicose. Quando a gente tem hipoglicemia, o que acontece com a gente? Vai falar, viu, pessoal? Fica tonto, com dor de cabeça. O que mais, Ju? Eu quero que me falem. Tremedeira, Desmaio também. Desmaio, sudorese. sudorese. Por que eu desmaio? Perda de oxigenação do sistema nervoso. Melhorou. Tem outra pessoa que ia falar. Fala outra que ia falar. Por que eu desmaio? Eu acho que é porque como eu não vou ter a glicose no cérebro... não sei explicar. Eu acho que seria a questão da oxigenação, porque não vai o oxigênio suficiente e você começa a ter, assim, começa a não ter as reações metabólicas, né, como a própria prima da glicose. Porque o cérebro necessita da glicose para poder funcionar, para poder fazer as suas regulações e ter o seu funcionamento correto. E quando a gente tem uma redução de glicose no cérebro, o nosso organismo é tão inteligente que ele tende a desligar. Por que eu vou manter ativo? Por que eu vou manter ativo um corpo que já tem uma baixa oferta de glicose? Então eu vou fazer com que aquela pessoa entre em hipotensão. Quando a gente tem hipoglicemia, a gente não fica hipotenso? Fica hipotenso, não fica? Pressão baixa. Eu vou ter diminuição da temperatura, o corpo da gente não fica gelado, frio. Caramba, tô com a testa fria, tô com as mãos frias, preciso comer. É assim ou não é? Eu vou ter sudorese, porque eu vou eliminar a água para pegar energias que tiver no sistema. Eu vou concentrar só a minha circulação central, tanto que eu tenho as extremidades frias. Tudo isso porque eu tive um baixo aporte calórico no cérebro. Faz sentido ou não, gente? Faz. Sim, muito sentido. Entendendo os porquês, a gente aprende a medicina e a gente aprende por que cada coisinha se encaixa. Por que o metabolismo do carboidratos e por que a glicose é tão importante. Beleza? Então, se eu tenho uma baixa oferta de glicose,
um dos tecidos que mais utilizam. Quantos por cento no dia? 20% da glicose que a gente consome no dia está no nosso cérebro. Por que estudar a dor de cabeça? É porque tu está na frente de um computador o tempo inteiro? Não, porque você está pensando muito. Muito. Porque estudar dá vontade de desmaiar, sensação de fraqueza e você se sente esgotado. Cara, mas eu passei o dia todo aqui sentado, mas estou me sentindo destruído. Por quê? Porque o órgão do nosso corpo que mais consome glicose é o cérebro. Beleza? Então vamos continuar. E também, Isaac, engorda também, né? Quando você começa a estudar, você começa a engordar também. Porque o cérebro fica, quero comida, quero comida. Também. E você não tá fazendo atividade, né, para queimar toda aquela comida que está entrando, mas o cérebro está pedindo mais, porque ele reage muito mais rápido pedindo, certo? E para quebrar do fígado e do músculo, ele entende que causa um dano. Gente, o nosso sistema o corpo humano é tão perfeito, tão maravilhoso, que se ele consegue compreender que você está bem fisicamente, veja só que conversa louca, mas é de uma forma mais simples. Ele entende que você está bem fisicamente, que você está funcionante, ele vai fazer com que você tenha mais vontade de comer e não de metabolizar do fígado ou da gordurinha ou do músculo. Agora, se você está doente e está internado no leito de UTI, uma semana eu perco quantos quilos? 10, você falou que era 10 nessa 10 faixa. quilos. Mas por que o cérebro não manda comer? Eu tô doente, gente. Tô doente. Ah, mas não tem aquelas hidratações todas, aquelas reposições calóricas todas que você recebe na UTI? Tem. Mas quem consome? Respiração e cérebro. Não vai para músculo. Ele não vai guardar. Não faz sentido para ele guardar se eu tô num estado de baixa queima calórica. Não faz sentido. Vai pegando aí, vamos embora. Então vamos lá, alguns tecidos do corpo utilizam ainda mais a glicose como fonte de energia, não sendo capazes de metabolizar os aminoácidos ou lipídios. A gente vai metabolizar a gordura no cérebro? Não. A gente vai metabolizar aminoácidos que são subprodutos da proteína? Não. O que é que eu metabolizo no cérebro? Glicose. É o caso do cérebro, sistema nervoso, eritrócitos, testículos, olha só, medula, renal e tecidos embrionários. Para que esses tecidos não fiquem sem energia e parem de funcionar, é necessário manter um nível de concentração de glicose na corrente sanguínea. Em geral, nosso estoque, olha lá de novo, Virginia, lá de novo, Maia, Arthur, Ju, em geral, nosso estoque de glicogênio armazenado no fígado e músculos supre essa necessidade. Entretanto, em períodos de jejum prolongado, Virginia, que é ligada em musculação e outras cositas más, em jejum prolongado ou após exercícios físicos extenuantes, o estoque de glicogênio se esgota, sendo necessário ao organismo apelar para a síntese da glicose a partir de precursores não oriundos de carboidratos. Isso é, alcançado ou alcançado por uma rota de anabolizante de carboidrato denominada de gliconeogênese. Pessoal, eu comecei a treinar hoje. Tô fofinho, tô gordinho, acima do peso. Você começa a treinar, você lembra que você já treinou muito bem, você dá o pau no primeiro dia de treino. O que é que vai acontecer com você? Vai ficar... ter de ácido lático e ficar tranquilo. Exato. A dor vai ter, mas depois que você chegar em casa. Mas na academia, tu chegou, tá fofinho, não treina faz 6 meses. Me se matriculou agora, tá todo engajadão lá, animado. Primeiro dia de treino, tu chega na academia, mete o pau. Pô, o que é que vai acontecer na academia? Lá na academia mesmo. Primeira coisa vai ter uma hipoglicemia aí. A pressão vai baixar, ficar com dor de cabeça. Por quê? Porque está consumindo, além do, assim, está consumindo de forma muito excessiva a glicose, né? Está consumindo de forma excessiva o que estava disponível na corrente sanguínea, porque a via de gliconeogênese não é uma via tão rápida, ela não vai te ofertar imediatamente a tua necessidade. Se fosse assim, a gente emagreceria em 1 semana de treino. Então, a glicose que a gente tem disponível no sangue vai ser consumida de forma muito rápida, vai faltar imediatamente onde? No cérebro, e vai acontecer tudo aquilo que a gente já discutiu agora. Então, por uma via anabólica, o que é que acontece com os anabolizantes que a gente toma
por fora, queima. Mas a gente tem anabolizantes naturais, que via essa gliconeogênese. Então, a via anabólica vai queimar carboidratos que estão armazenados onde? Fígado, principalmente em gordura hepática, gordura visceral e lipídios. Gliconeogênese. O que é que a palavra neogênese quer dizer? Oi. Eu tinha visto que assim, a gente meio que formava em glicogênio para quando a gente estivesse em jejum. E aí eu vi que se passasse mais de 24 horas ele como glicogênio, ele virava lipídio. Isso acontece mesmo ou foi... Acontece. Eu acho que a gente já falou aqui, lá na frente, lá em cima, a gente falou que uma das vezes de armazenamento da glicose é no tecido lipídico. Ela vai ter tanto... Não, no caso, o glicogênio virava lipídio. Sim, porque o glicogênio não é um produto da glicose. Tá, tranquilo. Desculpa. Glicose é uma unidade primária aqui, ó. Eu tô aqui em cima. Depois de carboidratos, eu vou ter a glicose lá e quebrando. Se eu não usei, eu vou ter armazenamento em glicogênio. O glicogênio que não for utilizado vai ser convertido em lipídio. A gente vai falar disso aqui ainda. Vamos lá. Gliconeogênese. O piruvato é convertido em glicose. Por quê? Oxente, a glicose não era convertida em piruvato? Mas agora eu tenho uma gliconeogênese, eu estou invertendo a cadeia. Olha lá, numa reversão das reações da glicólise. Entendeu, Ju, agora? Gliconeogênese, glicogênio. Eu tinha piruvato que não foi consumido, então eu vou fazer uma gliconeogênese, transformando de novo aquilo em glicogênio e armazenando. Catapimba. Por quê? Eu vou fazer uma reversão, não foi utilizado, vou reverter. Então vai lá, gliconeogênese. O piruvato é convertido à glicose, numa reversão das reações da glicose. Como a maioria das reações de glicose é reversível, isso pode ser feito sem problemas, mas com algumas ressalvas. As etapas da glicólise gastam ATP. As etapas que na glicólise gastam ATP, na gliconeogênese são convertidas por hidrólise, quebrando água, liberando fosfato inorgânico, mas com perda da energia. São elas a conversão da glicose 6-fosfato por glicose e a conversão da frutose 1,6-bifosfato na frutose 6-fosfato. E a conversão... A conversão da 1,3-bifosfoglicerato para gliceraldeído 3-fosfato. Além de liberar o fosfato sem conservar energia, ainda gasta NAD+, que é convertido em NADH, que é convertido em NAD+. Vocês perceberam, pode falar, Virginia, deixa eu só falar alguma coisa. Vocês perceberam que foi justamente a inversão, a reversão total de toda aquela cadeia que a gente viu passando nos 10 itens ali. Agora, tudo isso foi desconvertido, tudo foi destransformado, tudo foi quebrado. Fala, Virginia. Era essa a minha dúvida, Isaac. Tipo, a gliconeogênese é como se ela fosse retomar o processo, é como se ela fosse criar glicose para depois ela recriar o processo da glicólise? Porque a glicólise é a quebra da glicose para a gente chegar lá no último produto do piruvato, lá nas 3 moléculas de ATP, mais uma molécula de NADH. Por isso que ela não conserva a energia, né? Porque ela digamos, vai gastar energia para criar a glicose, porque é a partir da glicose que vai ser criada a energia real, o ATP. Perfeito. Sintetizou. É isso aí. Por último, não é possível converter o piruvato diretamente em fosfoenol piruvato. Para fazer esta reação, são necessárias 2 etapas com gasto de energia. Na primeira, a enzima piruvato carboxilase utiliza a biotina. Alguém já ouviu falar em biotina por aí? Olha só ela aparecendo. E ATP para adicionar bicarbonato ao piruvato, formando oxaloacetato. Este mecanismo já foi estudado em coenzimas na figura lá 37. Em seguida, a perda de CO2 no oxaloacetato fornece energia suficiente para que este capture um grupo fosfato no GPT, formando GDP e fosfoenol piruvato. Gente, isso aqui é importante? Não. Mas é importante saber isso que Virginia falou e isso que a gente já trouxe até agora. Isso aqui não vai ser cobrado para vocês quando? Nunca. Mas vocês precisam entender que só o piruvato em si não é possível ser transformado. Existem
Existem enzimas que vão quebrar o piruvato, restabelecendo a ele uma molécula de energia, que é um GDP e um ADP. Através de quem? Da piruvato carboxilase. Certo? Vamos passar. Não vai. Aí agora, para finalizar, justamente o que Virginia falou. A gente pôde notar nessa conversa que a gente teve, depois vocês revisam um pouquinho essa cadeia, que a gliconeogênese consome muita energia. E na glicólise, uma molécula de glicose produz 2 ATPs e 2 NADH. Na gliconeogênese, para produzir uma molécula de glicose, são gastos 6 ATPs e 2 NADH. Por esse motivo, o organismo só recorre à gliconeogênese em situações de necessidade. Lembra que eu falei? Eu chego na academia, eu tenho meu gasto calórico basal, tenho a minha disponibilidade de glicose no sangue basal, que eu gasto todo dia, mas ali eu joguei uma queima muito rápida para poder transformar de novo o que eu tenho armazenado em glicogênio, o que eu tenho em piruvato, eu preciso gastar muito mais energia. Então, por isso que você primeiro passa mal, primeiro você desmaia, para depois você ter um processo de emagrecimento. Ou então você começa de forma lenta, até que seu corpo vá acostumando e todo santo dia, aí sim, lactato, ácido lático, que Arthur falou, restauração e reconstituição da fibra muscular, todo santo dia treinando ou mantendo aquela atividade física, eu vou ter agora uma queima das minhas reservas, por isso que a gente emagrece, porque tudo que estava guardado e armazenado é transformado de novo em glicose para ser queimado. Por quê? Porque eu estou treinando, porque eu estou realizando atividade física. Faz sentido agora em relação aos porquês? E por que não dá para quem está acima do peso ou está gordinho ficar magrinho do dia para a noite? E por que também não é saudável utilizar determinados tipos de meio de emagrecimento? Por quê? Porque eu preciso de um processo natural de queima do que está estocado, transformado em glicose e eliminado do corpo, queimado em energia. Fala, Mai. Ô, Isaac, o GTP e o ADP, eles fazem o que mesmo? Ó, o GTP, ele entra para como se ele fosse... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, o GTP é quem vai fornecer uma energia para capturar o grupo de fosfato. Ele vai fornecer energia na reconversão do piruvato. A gente não precisa de energia para converter um piruvato que já é um subproduto que já vai ser utilizado pelo corpo, mas ele está lá em excesso. Então o GTP vai ser a queima para transformar esse piruvato em um glicogênio, uma glicose, ou uma GDP. Uma GDP, que essa sim é a forma de armazenamento do nosso corpo, que é o GDP ou fosfenol piruvato, para poder ser transformado aqui, ó, bicarbonato, vai ter uma ação do bicarbonato, vai ter gasto de ATP, para adicionar um ADP, e no final de tudo isso, a gente ter de novo o nosso glicogênio, a via de gliconeogênese. Então, o GTP, ele é o gasto de energia para desconverter, para fazer a reversão do piruvato, certo? Numa molécula que pode ser armazenada, glicogênio, lá no final das contas, desfosforilando todas aquelas cadeias que a gente fosforilou lá em cima, ó, que Virginia falou um pouquinho dela. Olha aqui. Para acontecer tudo isso aqui, eu vou precisar de ATP, ADP, GTP e GDP. Lembra, ATP e GTP são gastos de energia. ADP e GDP são transformações de um produto. Esses daqui vão ser usados para armazenamento. Quando eu tiver uma quebra de um piruvato pela piruvato carboxilase, quando eu tiver a transformação da 6-fosfato, está aqui em cima em algum lugar, da 6-fosfato, tá aqui, da glicose 6-fosfato para glicose, da frutose 1,6 para frutose 6-fosfato. Então, todos esses são gastos de energia para transformar uma molécula numa outra que eu possa armazenar, tá? Para formar a via da gliconeogênese. Beleza? Beleza, obrigada. Tá lá. Destino principal da glicose, como vimos até o momento, é servir de fonte de energia gerando ATP. Entretanto, alguns tecidos especializados utilizam a glicose 6-fosfato para a produção de pentoses fosfatos,
que serão utilizados na síntese de DNA. Olha lá, aquilo que a gente já falou um pouquinho lá em cima, né? Essa rota metabólica é denominada da síntese das pentoses. Lembra que eu falei, só tem duas pentoses que vocês vão precisar guardar. É a desoxirribose e a ribose. Então, na via das pentoses, a glicose vai ser utilizada para quebra de ATP e formar DNA e RNA na multiplicação celular, na conservação de RNA e de DNA, na reparação deles também, certo? Não vou explicar essa via, gente. Não precisa entender essa via. A gente precisa entender esses textinhos que tem aqui entre um tópico e outro. Isso a gente precisa reler. As vias não vão ser cobradas para vocês em lugar nenhum, tá? Não é objetivo, beleza? Aqui também não vou entrar, porque não é objetivo da nossa prova. Vocês não vão ser cobrados em relação a cada fosforilação dessa na formação de DNA e de RNA. Precisa entender o que, Isaquinho, então? Precisa entender isso aqui. Que na via da pentose, quais são as duas pentoses que a gente precisa saber? Ribose e desoxirribose. Só elas duas, nada mais. Tá? Essas outras que a gente viu ali, ó, CoA, SH, esquece. A gente precisa saber disso aqui. Que uma outra via de consumo da glicose é a transformação da glicose em glicose 6-fosfato para a produção da pentose fosfato. Tá? Que é na síntese de DNA e RNA. Ponto. Vamos para frente. Aqui foi. Não quero mais falar de RNA. Muito complexo isso aqui. Vamos embora. Ciclo do ácido cítrico. Eita danado. Ou ciclo de Krebs. Então tá lá. É uma etapa comum ao metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Nele, a acetil-CoA, que a gente viu lá em cima, é convertida em CO2. E sua energia é conservada na forma de 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP. GTP é o que, Mai? Fornece energia para converter piruvato em glicogênio, que pode ser estocado. Que pode ser estocado. Ou simplesmente faz parte da via de consumo do ciclo de Krebs. GTP vai ser consumido. GDP e ADP vai ser armazenado. ATP e GTP consumidos. Certo? Mais uma vez, ciclo de Krebs. Vou falar para vocês. Não vão estudar ciclo de Krebs por aqui, pelo amor de Deus. Vou mandar os videozinhos que eu tenho separado na minha lista de estudo para vocês entenderem tudo isso que a gente está estudando. Por isso que eu estou fazendo questão de a gente ler bastante, porque quando vocês assistirem aos vídeos, vocês vão dizer, caramba, faz sentido, aquilo que Isaac falou é isso aqui, tá? Não vamos focar nisso aqui agora. Vamos ler. O ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, possui 8 etapas. Veja só, é muito complexo. Não vou entrar nesses detalhes. Vai ser no videozinho para vocês aprenderem. Passando. Tudo bioquímica. Não sei quem aqui gosta de bioquímica ou não. Passando mais. Acho que a gente já está terminando. É o último, é o ciclo de Krebs. É isso mesmo. Foi embora. Então, vamos só fazer uma conclusãozinha rápida para a gente ainda entrar em diabetes. Veja só. Rápido. Como vimos, o metabolismo dos carboidratos é muito complexo, né? Mas pode ser destrinchado em reações orgânicas relativamente simples. A glicólise e a via das pentoses podem ser revertidas de acordo com a necessidade do organismo. Entretanto, o ciclo do ácido cítrico é irreversível. Usou, queimou, tchau. Apenas os vegetais que possuem clorofila conseguem converter CO2 em carboidratos, via reações fotossintéticas que não são abordadas nessa disciplina. Não faz sentido, a gente não está falando de vegetais, né? Por fim, a energia é conservada no ciclo do ácido cítrico na forma de 3 NADH, FADH2 e GTP, que serão posteriormente convertidos em ATP na fosforilação oxidativa. Tá aí, mais uma vez, essa coisa bem bonita, né? Que eu digo, tenham a imagem, vejam, vão internalizando. Não é hora de aprender ela agora. Então, no resumão, nessa aula, estudamos o metabolismo dos carboidratos, vimos como a glicose é degradada na via glicolítica para produzir energia e, a depender das necessidades do organismo, ela pode ser sintetizada pela gliconeogênese. Aprendemos os principais destinos do piruvato na fermentação alcoólica, não é o objetivo da nossa prova. Fermentação lática é o objetivo da nossa prova, lá no músculo. E na respiração
A gente tem a queima, a troca, muita energia. Eu falei, quando a gente está internado, por exemplo, lá na UTI, onde que a gente mais queima energia? Cérebro. Por que a gente perde peso? Porque está concentrada a circulação central, respiração e atividade cerebral. Vimos também que a glicose pode ser utilizada na síntese das pentoses. Para fazer o quê? RNA e DNA. E algumas coenzimas. Essas não são de interesse nosso. Quando as pentoses não são mais necessárias, elas podem ser recicladas novamente a glicose para serem metabolizadas. Aquele ciclo de transformação lá que a gente que mais falou um pouquinho, quer dizer, perguntou. Por fim, estudamos o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, né? Que é o destino final das vias metabólicas a converter acetil-CoA em CO2, conservando a energia na forma de GTP, FADH2 e 3-NADH. Certo? Vamos embora. Partir para a apresentação aqui de novo. Vamos ver em que ponto a gente está. À frente, que se anda. A gente já foi para o material de apoio e a gente começa diabetes. Querem tomar água? Querem parar um segundo? Eu estou de boa aqui. Vocês? Estou tranquila também. Tá tranquilo aqui, Isaac. Vamos lá. Então vamos começar diabetes. Mais entender a relação da diabetes com os carboidratos, certo? Essa via. Por que é tão importante a gente entender diabetes? Olha lá. Um geralzão, para a gente não se perder. Diabetes mellitus caracteriza-se pela alteração da secreção de insulina em graus variáveis de resistência e em graus variáveis de resistência periférica à insulina, causando uma hiperglicemia. Hiperglicemia, então, tem o quê? Hiperglicose. Os sintomas iniciais são relacionados à hiperglicemia e incluem polidipsia, polifagia, poliúria. Fiquem tranquilos, a gente vai falar sobre isso. E visão ofuscada. Complicações tardias incluem doença vascular, neuropatia periférica, neuropatia e predisposições a infecções. Tudo isso vai ser explicado. O diagnóstico se faz pela medida da glicemia, o nível de glicose que a gente tem no sangue. Não só pelo HGT, pela presença dessa glicose nas extremidades, como a gente pode também ser feito pela hemoglobina glicada, que vai dar um mapa para a gente dos últimos 2 a 3 meses da glicemia daquele paciente, para a gente diagnosticar se ele é um paciente diabético ou não. Tá? Então, o diagnóstico se faz pela medida da glicemia. O tratamento consiste, primeiro, dieta, atividade física. Vê só como tudo que a gente conversou faz sentido num dos principais acometimentos do excesso de armazenamento da glicose em lipídios e glicogênio. Principal doença, diabetes. Qual o principal tratamento? Atividade física e dieta. A não conseguir controlar com atividade física e dieta. Aí a gente entra no terceiro step, ou se essa glicose já estiver muito alta, ou se o perfil da hemoglobina glicada, que dá o resultado da glicose da pra gente nos últimos 2 ou 3 meses, for realmente muito alto. Né? Então a gente entra também com fármacos, que reduzem os níveis de glicose, certo? Como insulina e os anti-hiperglicemiantes orais e fármacos injetáveis que não são insulínicos. Tá? Complicações podem ser adiadas ou prevenidas com controle glicêmico adequado. Doença cardíaca continua a ser a principal causa de mortalidade do diabetes mellitus. A gente poderia falar bastante sobre isso aqui. É um assunto também que vocês... Gente, pelo amor de Deus, quando vocês pagarem hipertensão e diabetes, estudem muito. Mas estudem muito. Saibam na ponta da língua quais são esses anti-hiperglicemiantes, como fazer o tratamento com insulina, como fazer o diagnóstico, que a gente vai abordar um pouquinho aqui hoje, certo? E quais são os principais acometimentos cardíacos relacionados à diabetes e o controle da hipertensão. Se vocês puderem anotar isso, colocar na parede, aprendam. Hipertensão e diabetes, aprendam. É para o resto da vida. E todo o doente tem alguma complicação relacionada a causas cardíacas da hipertensão ou da diabetes, certo? Então, uma geralzão. Diabetes mellitus é uma doença do metabolismo da glicose. Olha só, causada pela falta ou má absorção de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, cuja função é quebrar as moléculas de glicose e transformá-la em energia, a fim de que seja aproveitada por todas as moléculas.
Se eu tenho uma molécula de glicose gigantesca, bem grandona, quem que vai quebrar e reduzir essa glicose que chegou no nosso sangue? É a insulina, que é produzida onde? Pelo pâncreas. Na diabetes mellitus tipo 1, eu tenho o quê? A falta de produção dessa insulina. E na tipo 2, eu tenho um aumento da glicose e a insuficiência dessa insulina para quebrar essa glicose e fornecer para a energia do nosso corpo. Certo? Para frente. Material de apoio de diabetes. Voltamos para cá, para o nosso material de apoio. Eu não quero diabetes tipo 1, eu quero diabetes tipo 2. Do tipo 1 geralmente em crianças, tá, pessoal? Ou em adultos jovens. Diabetes tipo 2. Vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar daí? Sim, dá pra ver. Dá para ler bem isso aqui? Se eu puser assim, fica melhor para ler ou fica pior? Fica pior. Tá bem, dá para enxergar ficando bem próximo ao computador. Pronto. Vou precisar da ajuda de vocês. Isso aqui vai em material de suporte, tá? Para vocês. A parte de diabetes vai em material de suporte. Porque não é tudo. Eu vou tirar só o que é específico do que vocês precisam relacionado ao objetivo para a prova. Então, falando um pouquinho. É uma doença endocrinológica, como a gente está vendo. Progressiva. Se ela iniciou, não tem cura. Ela tem tratamento, ela tem estabilização, mas ela não tem cura. Tá? Em que há uma resistência periférica à ação da insulina. Opa! E as células beta das isólitas do pâncreas apresentam uma deficiência na excreção. Do que é que eu preciso saber aqui? Que é uma doença endocrinológica, que tem resistência periférica em relação às insulinas, dificultando a quebra da glicose. Então, eu vou ter os níveis de glicose muito elevados no sangue, e como a insulina é o hormônio que quebra a glicose, para fornecer ela um pouquinho menor, para as células quebrarem no ciclo que a gente acabou de aprender, para transformar em energia, eu tenho um aumento da glicose e uma resistência à insulina, ou uma baixa produção da insulina, certo? Então, eu vou ter uma hiperglicemia, certo? Esse é o grande problema da diabetes relacionado ao metabolismo dos carboidratos. Diabetes mellitus tipo 2 corresponde a cerca de 90% dos casos de diabetes mellitus. 9 em cada 10 pacientes que têm diabetes apresentam do tipo 2. É a diabetes do adulto, né? Quando você tem um descontrole em relação à sua vida, ficou gordinho, ou um excesso de açúcar, e o pâncreas trava o funcionamento da insulina, ou você acaba tendo repercussões sistêmicas por conta da obesidade ou de síndromes metabólicas que vão causar a hiperresistência da insulina nas extremidades. Vou ter neuropatia diabética, vou ter formigamento nas extremidades, uma hiperglicemia lá em cima, esteatose hepática, que é gordura no fígado, enfim. 9 em cada 10 pacientes que se apresentam com diabetes mellitus é diabetes mellitus do tipo 2. Repetindo, é o aumento da glicose no sangue e a diminuição da eficiência ou da produção da insulina pelo pâncreas para quebrar essa glicose, para que seja usada por nossas células e convertida em energia. Isso vai ser repetido sempre para vocês, tá? Olha só, a diabetes mellitus tipo 2 está intimamente ligada à obesidade e hábitos sedentários. Certo? Para frente. Fatores de risco dessa diabetes: obesidade, sobrepeso, sedentarismo, idade acima dos 45 anos, histórico familiar de diabetes mellitus, certo? Tipo 1, em parente de primeiro grau. Hipertensão, mais uma vez relacionada. Qual a principal causa de morte no diabético? Hipertensão. Qual a doença geralmente que é secundária ao hipertenso? Diabetes. Consumo elevado de álcool, né? Quem aí gosta de tomar muito, só cerveja, ou vinho em excesso, ou qualquer outra bebida alcoólica em excesso, também vai ter uma disfunção metabólica. Por quê? Álcool é rico em quê? Quem lembra quando eu falei da cana? Ele é rico em quê? Cri, 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 cri. Tem os grilos tocando aqui fora de casa também. Arthur, tu que é fera. Diz aí, Arthur. Como é? Eu não escutei, não. Consumo elevado de álcool pode levar a diabetes também. Por quê? A gente viu... Pode,
por causa do, vamos supor, a cachaça que é destilado da cana, tem, querendo ou não, tem a presença de muita glicose, ou não? Tem. Pela fermentação, a gente viu naquele nosso resumo lá de apoio, pela fermentação das leveduras, a gente tem a transformação da glicose em cadeias alcoólicas. O nosso corpo consegue quebrar essas cadeias alcoólicas e transformando em alguns subprodutos e armazenando a energia que contém no álcool, tá? Principalmente, qual o principal local de armazenamento da energia quebrada pelo consumo de álcool elevado? Fígado. Perfeito. Quem bebe muito, quem bebe em excesso e tem esses outros fatores de risco associados, eu vou ter um armazenamento dessa glicose, desse açúcar, no nosso fígado. Esteatose hepática, gordura hepática, tá? Qual a principal maneira de quebrar isso? Cessar a bebida e praticar atividade física. E quem é que vai quebrar essa gordurinha? Gliconeogênese. Através de quê? Glicogenólise. Beleza? Beleza. Top. Beleza. Então, diabetes gestacional, aí é um caso específico. Lipidograma alterado, ou seja, o cara tem gordura para todo lado, espalhado pelo corpo, LDH, triglicerídeos, vários outros, VLDL, enfim. Um monte, tudo alterado, né? O lipidograma alterado. Uso crônico de glicocorticoides e a síndrome de ovários policísticos também acontece. Para a gente entender um pouquinho e finalizar a nossa aula de hoje. Porque o interesse em relação ao metabolismo dos carboidratos vai até aqui. Para o correto entendimento do diabetes mellitus, devemos compreender como funciona a fisiologia que mantém os níveis de glicose, no sangue estáveis. A glicose, como a gente já viu, é imprescindível para a respiração aeróbica celular, uma vez que ela leva à formação de ATP ou simplesmente energia, que é o principal elemento das células. Mas como a glicose chega até a célula? Aonde e como ela é armazenada? Quem controla isso? Vamos explicar. De forma simplificada, depois daquela confusão toda que a gente teve. Após nos alimentarmos, estado pós-prandial, a glicose proveniente dos alimentos, você sabe o que quer dizer o termo pós-prandial? Sempre que aparecer, é após a alimentação. Pós-prandial, após a alimentação. A glicose proveniente dos alimentos acaba indo para a corrente sanguínea. E o pâncreas percebe esse aumento da glicose sanguínea através de dois canais, GLUT1 e GLUT2, presentes na membrana da célula. Isso faz com que haja estímulo à produção e liberação de insulina, que é um hormônio peptídico, que é um peptídeo formado pelas células beta do pâncreas. Isaac, precisa saber disso? Não, agora não. Mas vocês vão precisar muito disso aqui no P3. Então, o Arthur aí, que já contratou o Haas, que vai continuar com a gente no P3, isso aqui a gente vai ver muito, viu, Arthur? Aí sim a gente vai entrar na fisiopatologia específica. Vocês estão vendo isso já em fisio ou não? Não, acho que não. Não, né? Não, se não viu até agora, não. Então vamos lá. Quem é que vai quebrar após as células perceberem, o pâncreas percebe que existe um aumento da glicose no sangue através de dois canais que ele tem nas células beta-pancreáticas, que são canais GLUT1 e GLUT2. Quando ele percebe isso, ele vai liberar a insulina, que é um hormônio peptídico formado nas células betas das ilhotas pancreáticas, derivado da crivagem de uma proinsulina, que também é originada de um peptídeo chamado peptídeo C. Para toda forma, a insulina acaba colocando a glicose para dentro da célula. Opa, olha como é legal. Eu me alimentei, meu corpo digeriu aquele alimento, transformou aquele alimento nos subprodutos, os lipídios em ácidos graxos, os aminoácidos em glicose, depois em piruvato, e as proteínas em aminoácidos. Tranquilo. Beleza? Mas como é que essa glicose entra na célula para aquele ciclo de Krebs acontecer? Quando na corrente sanguínea tem o aumento dessa glicose, depois de eu ter me alimentado,
o pâncreas, através de dois canais nas suas células beta-pancreáticas, canais GLUT1 e GLUT2, percebem o aumento da glicose no sangue e passa a ofertar mais insulina para quebrar essa glicose e fazer com que ela entre nas células, porque a glicose fora da célula não serve para muita coisa. Não serve para muita coisa. Então, eu preciso que essa glicose seja internalizada para que haja a função metabólica dela. Beleza até aí? Sim. Então, a insulina acaba colocando a glicose para dentro da célula. Está aqui, ó. Para vocês não se perderem, está aqui. Fazendo com que a célula se alimente. Além disso, aqui é importante ressaltar que a insulina tem uma importante função de anabolismo, ou seja, de crescimento. Ora, o que sobra de glicose, não utilizada pela célula, é guardada dentro do fígado e do músculo. Olha só, fechou tudo, hein? É guardado dentro do fígado e no músculo, sob forma de quê? De glicogênio. Processo chamado de quê? De quê? O que a gente viu até agora? Glicogênese. Glicogenogênese ou simplesmente glicogênese. Além disso, a insulina faz outros 2 processos anabólicos. Quem foi que perguntou que a glicose era transformada em lipídio? Quem foi que perguntou? Gente, quem foi que perguntou? Vixe, nem lembro. Acho que Vai. foi a Mai. Não, foi Juliana. Foi Ju? Foi a Ju. E Ju tá aí ainda ou ela desistiu? Oi! Ju, chegou sua resposta, Ju. Além do anabolismo, de pegar a glicose que ficou em excesso no sangue, gente, e transformar em glicogênese, armazenando no fígado em forma de glicogênio, a insulina também é responsável pela lipogênese, formação de triglicerídeos. Obrigada, Isaac. Fechou, Juju. O que a gente precisava saber em relação ao metabolismo dos carboidratos relacionado à diabetes, a gente acabou de encontrar. E a pergunta que você fez sobre lipogênese, sobre a transformação em lipídio, é feita por conta da insulina. Ou também na síntese proteica, uma outra forma anabólica da insulina junto com a glicose, né? Que os aminoácidos entram na célula para a realização de síntese proteica. Quem coloca para dentro é a insulina. Então vamos lá. E no jejum, o que vai acontecer? Durante o período de jejum, os níveis de glicose no sangue vão diminuir, reduzindo também a quantidade de insulina na corrente sanguínea. Da mesma forma, o pâncreas acaba percebendo esse novo estado hipoglicêmico. No entanto, acaba liberando um outro hormônio. Dessa vez, o glucagon. Eita, apareceu outro cara aí, ó. O glucagon é sintetizado pelas células alfa. Note, na entrada da glicose, vem para cá, olha só para mim agora. Eu sei que eu tô feio pra cacete, mas olha só para mim agora. Na entrada da glicose, a gente vai ter, após a alimentação, uma percepção por 2 canais na membrana das células beta do pâncreas, das ilhotas de Langerhans, por 2 canais, GLUT1 e GLUT2. Esses canais vão perceber que no sangue tem um aumento excessivo, ou um aumento considerado de quê? De glicose. Imediatamente sinaliza para o pâncreas, nas células betas, liberarem insulina. Essa insulina vai quebrar a glicose, facilitando, transportando para dentro da célula, que é onde definitivamente ela vai servir para energia, para manutenção da célula, para manutenção do DNA e RNA no ciclo das pentoses, certo? Então, vai fazer com quem é que leva a glicose para dentro da célula? A insulina, certo? Produzida pelo pâncreas, nas células beta. Se eu ficar em excesso, se eu tiver um excesso de glicose no sangue, a insulina também vai ser responsável por um dos
metabolismos ou anabolismo do carboidrato, que é a glicogênese. Então, eu vou guardar, a insulina vai guardar, armazenar o que eu tiver de excesso de glicose em forma de glicogênio, onde? Músculo, fígado. Olha o fígado, olha o meu fígado onde está, ó. Tá horrível. Músculo e fígado, certo? Na outra ponta desse nosso metabolismo dos carboidratos relacionado à diabetes, eu tenho o glucagon. É um hormônio contrarregulador da insulina. Por quê? Porque ele entra quando a insulina sai de cena e quando eu tenho um estado hipoglicemiante, eu tenho uma redução da glicemia. E o glucagon, diferente da insulina, é produzido nas células alfa das ilhotas pancreáticas. Já a insulina nas células beta. Então, volta para cá. Glucagon tem, juntamente com outros compostos, como adrenalina, cortisol e GH, efeito contra-insulínico, ou seja, a ação contrária da insulina, levando a tendência ao catabolismo. A insulina eu vou fazer o quê? Anabolismo. Quebrar e botar dentro da célula. A célula vai usar. Não usou, eu vou fazer o quê? Um catabolismo. Como catabolizar? Desculpa, como anabolizar? Guardando em forma de glicogênio, certo? Então lá, a ação contrária da insulina levando a uma tendência de catabolismo, ou seja, utilização das reservas energéticas para que a glicose se mantenha estável em um momento em que não haja disponível. Isso se dá através de... Vê só, a gente viu até agora que a glicose que está em excesso, a gente vai guardar, transformar em glicogênio, músculo e fígado. Só que se eu tiver baixa de glicose, agora eu preciso queimar as reservas que estavam guardadas. Nada mais justo, né? Se eu guardei, tenho reserva, eu preciso queimar, né? Eu enchi meu tanque de combustível para chegar a fazer uma viagem, o tanque está no fim, a reserva entra, é um sinal de alarme para mim, eu preciso reabastecer, preciso me alimentar de novo. Enquanto isso não acontece, quem age? Hormônio contra-insulínico. Quem é o cara? Glucagon. Ele faz o que agora? Catabolismo. Catabolismo é quebrar. Então, ele agora vai fazer quatro processos de catabolismo daquilo que está guardado. O primeiro deles é glicogenólise. Eu vou quebrar o glicogênio. Olha lá, glicogenólise. Volta para cá. Glicogenólise, está aqui, ó. O glicogênio, outra hora armazenado pela insulina no fígado, é quebrado para que libere glicose no sangue. Chegando, hein? Gliconeogênese, que é a partir do momento em que a reserva de glicogênio estocada no fígado vai acabando, o fígado começa a produzir glicose a partir de outros substratos não glicídicos, como lactato dos músculos, aminoácidos, glicerol e tecido adiposo. Batata, catapimba, tudo que a gente explicou até agora está fechando quando a gente vê o processo metabólico e catabólico de insulina e de glucagon. E eu vou ter também o quê? Lipólise, a quebra dos triglicerídeos, também outra hora formado pelo estímulo insulínico e leva à liberação de ácidos graxos livres, que acaba sendo o alimento celular na carência de glicose. Corpos cetônicos, como acetato, acetona, beta-hidroxibutirato, também acabam sendo produzidos nesse processo de cetogênese e serve como fonte de energia para o coração, cérebro e tecido muscular. E no último, proteólise, quebra de proteínas com liberação de aminoácidos, que podem ser utilizados também na gliconeogênese, por exemplo. Gente, entendendo os porquês, está fazendo sentido agora tudo em relação à alimentação, reserva, gasto, reserva em músculo, reserva em fígado, hormônio que pega a glicose do sangue, que quebra, que coloca dentro da célula, hormônio que quando a glicose está baixa, vai lá na reserva e puxa da reserva, e não puxa só da reserva de glicose, mas puxa da reserva de lipídios, que puxa da reserva de proteína, que se eu não me alimentar eu perco. Qual é a primeira massa que a gente perde? Está treinando, está lá, fortão, parou de treinar, o que é que o corpo entende logo através do glucagon? Eu vou tirar, bicho. Eu não preciso ter tanto músculo queimando minha glicose. Eu vou tirar a proteína, eu vou fazer proteólise, eu vou quebrar aquilo ali e vou liberar.
em processo de aminoácidos para o corpo usar, o cérebro usar. Se o músculo não está sendo trabalhado, respiração e cérebro precisam continuar funcionando. Então eu vou quebrar. Tá fazendo sentido, pessoal, tudo que a gente tem conversado até agora, sim ou não? Sim, tá sim, Isaac. Sim. Olha para isso aqui. Olha só que coisa linda. Alimento, alta taxa de glicólise, que estimula as células beta. Por que eu vou estimular a célula beta? Porque eu tenho aumento de glicose. Então eu estimulo a célula beta a produzir o quê? Do pâncreas. Olha o pâncreas ali atrás, bem bonitinho, amarelinho. A produzir insulina. E a alta taxa de glicose inibe quem? As células alfas, que produzem o glucagon. Então vamos lá. Entrou comida, alta taxa de glicose, estimula a célula beta, que estimula a produção de insulina pelas células betas pancreáticas. O fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio, a glicose que ficou em excesso, certo? Aí depois eu vou ter uma baixa de glicose, que estimula quem? As células alfa e inibe quem? As células beta. Eu não vou mais precisar de insulina. Já que eu tenho uma baixa de glicose, eu vou ter que tirar a glicose que está armazenada em algum lugar. E agora eu vou precisar de quem? De glucagon. Produzido por quem? Células alfa. Que vai agir de novo no fígado, quebrando o glicogênio e liberando o glicogênio do fígado. Mas se no fígado não tiver mais glicogênio, o meu glucagon vai agir onde? Vai agir na glicogenólise. Vai agir na gliconeogênese. Vai agir na lipólise, quebrando glicose que está lá nos triglicerídeos e na gordurinha. E vou agir onde também? Na proteína, quebrando o músculo, pegando minha proteína, transformando em aminoácido, porque o meu cérebro precisa utilizar, que vai ser quebrado de novo em mais moléculas de glicose, já que o cérebro não usa aminoácido, mas vai ser transformado em glicose através da gliconeogênese e utilizado pelo cérebro hiperrespiração. Olha, dessa forma, bastante simplificada, perceba então que o diabetes mellitus nada mais é que um estado de jejum permanente, uma vez que há insuficiência ou nenhuma insulina disponível. Entenderam agora por que a diabetes está ligada ao processo do metabolismo dos carboidratos? Porque após ingerir o alimento, se eu não tiver funcionante o meu pâncreas produzindo o glucagon e a insulina, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um aumento da glicose. Tendo aumento da glicose, eu vou ter vamos voltar para cá. Tendo aumento da glicose, eu vou ter a produção do glucagon, que é quem queima nossas energias quando está armazenada? Não. Eu deveria ter a produção de quem? Das células beta e da insulina. Mas no estado de diabetes, eu tenho uma má produção dessa insulina ou simplesmente ela não é produzida pelas células beta, gente. Então, se eu não tenho a produção ou eu tenho uma má perfusão dessa insulina ou um mau funcionamento dessa insulina, o que é que vai acontecer? Hiperglicemia. O que é que vai acontecer? Guardar energia em todo lugar. Vai ter excesso de energia no sangue. Só que as minhas células não vão conseguir funcionar direito. Eu preciso da insulina para queimar tudo aquilo que eu produzi. E geralmente a gente encontra em quem? Em pessoas obesas. Geralmente obesas, acima de 45 anos, sedentárias. Por quê? Porque a ingesta foi muito maior do que a capacidade ou da eficiência da insulina. Que é que vai quebrar essa glicose. Ou seja, eu estou aqui deitadão, ó, comendo, meu corpo funcionando, meu pâncreas lá, células beta pancreáticas, pegando a glicose, queimando o que o meu cérebro e o meu pulmão está usando. Como Virginia falou, estudar queima muita energia, mas também engorda. Por quê? Porque eu estou comendo muito mais. E não estou praticando atividade física, estou sedentário. Uma hora, o meu pâncreas não vai conseguir produzir a quantidade de insulina necessária, suficiente, para quebrar essa insulina, quer dizer, quebrar essa glicose. Ele vai colocar dentro da célula, a célula vai dizer, estou muito cheia, não preciso de mais, bota a gliconeogênese aí, armazena em fígado, esteatose hepática, armazena em forma de lipídio, gordurinha, obeso, diabetes. Quando eu doso HGT, acima de 126, diagnóstico de diabetes. Quando eu vou dosar a hemoglobina glicada, a glicada acima de 5,6, o cara está diabético. Mas se o meu pâncreas não está funcionando direito, eu não tenho insulina,
ou eu tenho uma baixa produção de insulina, uma baixa eficiência dela, o que é que eu preciso? Eu preciso agora tomar insulina. Ou eu preciso usar os antidiabéticos, que vão ajudar a eliminar essa gordura do meu corpo, a eliminar o que está guardado em excesso no meu corpo e ajudar no funcionamento da insulina. Tranquilo, gente? Sim, Isaac. Deu para entender Sim. de verdade a relação do metabolismo dos carboidratos com o diabetes? Sim. Arthur, Deu para entender sim, Isaac. Juju, não ouvi você, Juju. Deu para entender? Deu sim. Perfeito. Perfeito. A aula vai ficar gravada. A gente vai retomar esse assunto. Hoje é bem denso porque eu fiz questão de explicar, voltar, explicar, repetir. Vou entregar para vocês. Daqui a pouquinho eu ponho não só a aula no link do YouTube. Lembrem-se, só vocês conseguem acessar, porque eu dei o e-mail, eu permiti o acesso ao e-mail do link do YouTube, de acordo com o e-mail que vocês mandaram para mim no cadastro, tá certo? Então, o link é fechado para vocês assistirem, vai ter que estar logado no YouTube com a conta do Gmail de vocês, do e-mail que vocês enviaram para mim, tá? Então, já o vídeo sobe também no YouTube para vocês assistirem. Leiam o que eu pedi para vocês lerem. Aquele monte de cadeia lá, eu vou passar um videozinho explicando o que de fato vocês precisam entender. São vídeos pequenos, de 3, 4, 5 minutos, explicando o ciclo de Krebs. Esse vai cair na prova, mas aqui está muito bem explicado, o material está muito bem separado, tá? E o que eu quero perguntar mais uma vez, em relação a carboidratos, faz sentido o que a gente conversou para relacionar com a diabetes? Faz sim, Isaac. Vai sim. Beleza. Porque isso é importante e como eu disse para vocês, finalizando, quando forem estudar diabetes e hipertensão, estudem valendo. Se isso tivesse um preço, eu estaria rico. Não tem preço. Eu fui negligente com o estudo da diabetes e hipertensão e eu preciso estudar isso o tempo inteiro, para poder compreender o que os meus pacientes passam hoje, tá? Então, quando chegar a hora de vocês estudarem isso, se dediquem de verdade, porque é muito importante. Entender o mecanismo de classificação de carboidratos, as características dos carboidratos, o metabolismo dele e as consequências dele é super importante para a gente entender o perfil do nosso paciente, tá? E isso vai fazer total diferença nas condutas que a gente vai tomar como médicos e no prognóstico do nosso paciente também, certo? Pessoal, dúvidas? Alguma coisa para a gente debater ainda mais agora? Tranquilo, Isaac. Beleza. Então, vou ficar voltando por aqui, vou finalizando. A gente se fala lá pelo grupo. Pessoal, eu não durmo de verdade, tá? O grupo de vocês tá numa sinalização para mim que se vocês mandarem mensagem, meu telefone dorme embaixo do meu travesseiro, eu vou acordar, eu vou tirar dúvida, eu vou responder, certo? Eu tenho um grupo fechado com outros doutorandos também, que se porventura vocês enviarem alguma dúvida, eu não puder responder naquele momento, eu pego essa dúvida, mando para eles e eles pesquisam e me dão a resposta, tá certo? Então, usem, é para usar mesmo, perguntem bastante, não vão para a prova, pelo amor de Deus, com dúvida. Se estiverem estudando em casa, surgir alguma dúvida, manda mensagem, eu vou responder sempre o mais rápido possível, eu, o Elô, ou o grupo de doutorandos que a gente tem em particular. Tranquilo? Tá certo, obrigado, Isaac. Então, fechou. A gente se vê. Obrigada. Cheiro no coração de vocês. Obrigado. Obrigada, Isaac. Valeu. Tchau, tchau.